Isso funciona. Parece que funciona. Vamos por aqui. Se estiver ruim o som, vocês me falam. Amém? Vamos ver como tá? Eu já vou começar, hein? O Espírito Santo tem pedido para falar de algumas coisas aqui e nós vamos falar muito. Nós vamos estar buscando fazer a vontade de Deus todos os dias. Vamos ver aqui como é que tá. Aleluia, glória a Deus, teste. Aleluia, glória a Deus, teste. Funcionando o microfone de lapela. Funcionando o microfone de lapela. Funcionando o microfone de lapela. Teste. Funcionando o microfone de lapela. Teste. Já vimos que não deu, né? Vamos lá. Vamos sem lapela mesmo. Assim acho que dá pra gente escutar bem, né? Vou achar o fundo aqui, ó. Tá difícil de a gente se encontrar aqui, achar um jeito que fica bem bom de se assistir, com você muitas lives. Amém? Meus queridos. Vou falar uma coisa pra vocês. O quão é importante essa live, tá? Não querendo fazer barulho onde não tem, mas olha só. Quem aqui já não teve ou não está com a vida bloqueada em alguma área? Ou é no emocional, não consegue ser feliz com ninguém, dá errado tudo com todos. Você não se dá bem emocionalmente, tá? Teu emocional é abalado, parece que não dá certo com ninguém. E as pessoas põem culpa em você, né? Por que você não conseguiu ser feliz, tá? Não conseguiu ficar com ninguém e tal. São muitos os fatores, mas um é maldição hereditária, influência de demônios, trabalhos, feitiços, magias, palavra contrária de pai e mãe e uma pancada de coisas que nós vamos falar aqui. Mas nós não vamos falar aqui apenas daquilo que acontece na tua vida. Nós vamos falar sobre a maneira de você quebrar isso tudo, de você se ver livre disso, tá bem? Eu tenho apoio de vários livros, tá? De livros de autores de escritores que já faleceram, de outros que estão bem vivos, mas o mistério é que o Espírito Santo pediu para falar disso, então vai ajudar alguém, amém? Vocês já viram pessoas que, por exemplo, o bisavô morreu de câncer, tá? O avô morreu de câncer, o pai morreu de câncer e você está com câncer? Que desgraça é essa? Está amarrado em nome de Jesus, vai ser cortado na tua vida essa maldição, tá? Eu já vi famílias que todas as pessoas ou são viciadas em álcool, né? São alcoólatras, ou elas têm problemas sérios com drogadição. Eu já vi famílias que têm muitas pessoas com problemas de homossexualismo. Eu já vi famílias que têm problemas com pessoas que usam armas, são assassinos, sabe? Aí você vai falar, a culpa é da família que são assassinos. Calma, gente. Não é bem assim. As pessoas são influenciadas e não sabem de onde está vindo essa influência, tá? Essa motivação para ou coisas malignas ou coisas que desagradam o coração de Deus. Mas o que interessa na Bíblia, eu estou com 2 trechos aqui fortes para falar para você como funciona o coração de Deus. Deus não é sempre paciente, compassivo, longânimo. Amém? A paciência de Deus é grande, porém ela tem limites. E eu quero trazer algo tão claro para você aqui que você vai conseguir colocar hoje em funcionamento na tua vida. Amém? Antes de eu vir ministrar para você, o Espírito Santo vem me ministrar. Eu pergunto para Deus, por que isso acontecia na minha família até tal ponto? Tem família que tem separação aos montes. O tataravô separou, o bisavô separou, o avô separou, o pai separou. Você já casou 2 vezes, sabe? Então quer dizer,
Nós não estamos aqui querendo arrumar um culpado, nós queremos aqui encontrar a causa e agir sobre ela, que nem encontrar um mapeamento pelo Espírito Santo, e não uma coisa humana, um negócio de ficar apontando o dedo, sabe? É muito melhor a gente pedir para o Espírito Santo apontar o dedo dele e mostrar para nós onde estão as causas. E aí, sobre as causas, nós vamos trabalhar. Uma surpresa para vocês. Aleluia, tá frio aqui em Curitiba. Aleluia. Segundo round da minha luta começou ontem à noite. Fazendo propósito para Deus, para quebrar essas coisas. Amém? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o mistério. Colocar aqui pertinho. Tá aqui, ó. Primeiro, eu preciso começar dessa maneira aqui para dar uma introdução para que você entenda o que nós estamos falando. Queridos, esse negócio de maldição não é uma historinha para boi dormir. É algo sério que costuma, às vezes, por causa de algo que aconteceu na sua família lá atrás, você não sabe, isso alcance 4 gerações. Você deve falar, mas por quê? Não é justo, tal, queridos. Aqui nós vamos trabalhar com o que é justo ou o que é injusto. Nós vamos trabalhar com o que acontece. Amém? Então, querido, esse tema de maldições é digno de de toda a nossa atenção, porque a palavra maldição, nas suas diversas formas, ela está escrita na Bíblia mais de 230 vezes, tá? No hebreu tem 6 palavras diferentes e no grego há 3 palavras diferentes que se traduzem como maldição, tá bem? Então, aqui nós vamos tentar usar só o que é bíblico. Qualquer tema bíblico que tenha dê ênfase, sabe, de maneira tão extensa que nem maldição, merece o nosso estudo. Amém? Olha que meu fundo acabou, que legal. Aqui. Tá. A ausência da bênção de Deus é prova de maldição. Talvez tenha áreas da tua vida que está travado, não vai. Área financeira, você está trabalhando faz 25, 30 anos para tentar conquistar algo, você já está cansado, ponto de entregar os pontos, mas você só está no meio da sua vida. Tem mais metade para você viver ainda, então quer dizer, eu vejo pessoas que às vezes batalham, mas não tem direcionamento de Deus, até consegue juntar alguma coisa, mas parece que põe num saco furado, não consegue prosperar, ela pode até ganhar, mas aquele dinheiro vai embora fácil, sabe? E são ciladas do inimigo, estratégias demoníacas que colocam a gente em situações como essa de trabalhar e morrer na praia, ou nadar e morrer na praia, tá? Então eu quero aqui trazer para você algumas práticas que vão te livrar disso, amém? Como, AP? Já vamos lá, tá bom? Se você tá amaldiçoado ou abençoado, não tem um meio termo, tá? Não tem um medo, ou tu tá amaldiçoado, tu tá abençoado, e a Bíblia diz isso. Nós vamos meditar um pouquinho nisso. Primeiro eu dou aqui uma explanada para ficar bem arroz e feijão, para a gente poder ser útil na vida das pessoas, para as pessoas disserem, escutei uma mensagem, mas me trouxe algo que mudou a minha casa, a minha vida e minha família, tá? Então quer dizer, como não tem um intermediário, ou é amaldiçoado ou abençoado, amém? Tomara que God bless you, né? Tomara que você seja abençoado. Porém, queridos, eu vi, por exemplo, numa família, a minha, que todos os jovens foram usuários de drogas e bebida. Por quê? Nós temos atletas no meio, nós temos desportistas, mas todos foram usuários de drogas. E isso para mim não é nem um pouco normal, tá? Inclusive não é normal. Isso é maldição, amém? Eu também vi famílias com muito divórcio. E o divórcio não é de Deus. Pode acontecer o divórcio na tua vida. Pode ter um motivo para acontecer o divórcio. Amém? Eu não estou dizendo que não tem. Eu não estou querendo ser aqui aquele cara religioso, chato, que diz assim, assado. Eu quero dizer para você que tem motivos
de acontecer o divórcio. Tem pessoas que mudam de propósito, mudam de caráter. Era a bênção, vira um endemoniado, uma endemoniada. Acontece diversas coisas. Então, cada um enfrenta os seus gigantes, cada um tem seus motivos. Porém, nós não podemos estar divorciando enquanto o motivo é satânico, enquanto o motivo é demoníaco, né? Então, a gente não pode aceitar. A gente tem que aceitar, por exemplo, quando o cara bate na mulher. Eu sou a favor do divórcio. Ah, bateu, filho? Ó, separa isso aí. Ninguém é obrigado a ficar apanhando de ninguém. Amém? Adultério, outro motivo, tá? Assassinato. Tem algumas coisas que não tem cabimento, que não dá para você viver junto. Você tem que falar com Deus e pular fora, porque não tem como. E não ser um boi ou um cavalo, né? Tapado aqui que não vê nada. Não, por isso que existem juízes, por isso tem situações, mas a Bíblia tem que trazer um padrão para nós, de convivência, de conduta, para não virar uma bagunça. Amém? Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui, que eu não sou extremista e nem tampouco deixo a porta aberta para pecado. Amém? Então, a gente tem que ter um equilíbrio e, pensar sobre cada coisa. Aí nós vamos ser bons cristãos. Amém? Então vamos lá. Nós podemos estar debaixo de maldição, mas nós temos condição de pôr essas maldições para fora das nossas vidas. Tá bem? E nós já vamos chegar lá. Aqui eu estou usando um livro bem antigo, Rompendo las Maldiciones, de Frank Heyman. Eu estava lendo o livro e o Espírito Santo falou, vai fazer uma live, ajudar as pessoas. É bem antigo, não tem em português, você não acha nem em espanhol para comprar, tá bom? Mas é um dos caras que são mais profundos em quebra de maldição, libertação de crianças, de pessoas e tal, que eu já vi. Mas eu li muito sobre o assunto de outros autores, é que eu estou apaixonado nesse aqui, tá? Então, queridos, o que acontece quando tem uma maldição? Tá? No Antigo Testamento, tá? A palavra de maldição significava expressar um desejo de maldade contra alguém. Então, olha aí, pessoal, aí, Paulo Camilo, outras pessoas dando testemunho de maldição na família. Então não é um assunto extraterrestre, é um assunto que funciona nos nossos dias hoje e temos muito poucas pessoas com autoridade para te ajudar a quebrar maldição. Isso que eu vejo. Às vezes eu vejo pessoas falando de quebra de maldição, acho que é expulsar demônio. Eu falo, mano, tem nada a ver uma coisa que aconteceu às vezes em 3 gerações para trás. Você vai expulsar demônio dessa pessoa que tem nada a ver com a quebra de maldição lá de trás. Nada a ver. Você vai expulsar o demônio que não tem efeito nenhum. Dali um dia o mesmo demônio volta de novo com autoridade. Amém? E você precisa fechar a lacuna, mas calma, já eu chego lá. Tá bem? Então a maldição, querido, nada mais é que um desejo de maldade contra alguém, pedir que caia enfermidade, que caia uma desgraça sobre a vida da pessoa. Quando você pede justiça para Deus, Senhor, mete a espada em fulano de tal, né, queridos? Mas às vezes Deus quer que você ore diferente. Deus quer que você abençoe seus inimigos. Difícil, né? Eu sei que é. Eu já me senti assim muitas vezes. Mas o manto é que você consegue, tá? Encontrar na palavra de Deus, tá? Ferramentas para você consertar isso que aconteceu na sua vida, e a maioria das vezes é uma injustiça, você não tem culpa nenhuma. Tua bisavó, ela praticou aborto, ela assassinou uma pessoa, isso fica gravado no DNA dela. Dentro do tutano, dentro dos ossos, existe uma memória genética. Não posso me aprofundar muito nisso agora, tá? Mas podemos fazer umas 3 lives sobre isso. Sobre a herança genética de assassinato que ficou dentro dos ossos da sua bisavó. Estou dando um exemplo. Pode ser da tátara, ou pode ser da mãe, ou pode ser seu, que você vai gerar maldição para mais 4 gerações, se Jesus não voltar, que eu creio que dura mais uma. Tá? Então o que acontece? Essa memória genética fica nas células. Amém? Assim como você tem uma
uma herança genética nas células que trata até do teu espiritual, até parte das suas línguas estranhas, até sua conduta, toda tem a ver com tudo aquilo que aconteceu lá atrás. É provado cientificamente que nos nossos, acho que 3 trilhões de células no corpo, se eu não me engano. Se não são 3 trilhões, são 30 trilhões. Tá? Não lembro bem, sei que é muita coisa. Pensa, 1 milhão, tá? 1.000 milhões, bilhão, 1.000 bilhões, trilhão. Tá? Todas as células têm uma carga genética. Tá? Tem uma memória. E essa memória faz com que você venha trazer para a tua existência. Teu tataravô maltratava o teu pai maltratou você, você maltrata o teu filho. Está amarrado em nome de Jesus. Tem como você bloquear isso, tá? O teu corpo tende a trazer as mesmas coisas que você viveu para a tua realidade, tá bem? E isso nem é uma culpa, oh meu Deus, vou amarrar o Satanás, não. Já tem uma carga que vem para o teu próprio corpo. Fiz um seminário com o Davi Rebolo sobre transferência de DNA, terrível, mas não posso comentar tudo aqui, senão a gente foge do assunto, tá? Então, o que nós vamos tratar aqui? Como é que isso entrou? Como é que isso sai? Amém? Isso é, ó, cereja de bolo, tá bem? Então, vamos lá. Tem pessoas que nem tua mãe, teu pai, sem querer te amaldiçoaram. Ô peste! Ô moleque infernal, ô menina tola, né? Ou tu não presta para nada mesmo, né? Então todas essas coisas vão trazer para você, tá? Uma reação do universo para tudo aquilo que foi falado por alguém que tem autoridade na tua vida. Tua mãe, teu pai, avó e avô são as pessoas que mais têm autoridade. Depois deles, líderes religiosos, com títulos eclesiásticos, seu pastor, algum padre, ou alguém que cuidou de você, mesmo foi no espiritismo, tá bem? Tá? Por mais que a gente sabe o que acontece, são autoridades sobre a vida de vocês, sobre a vida de cada um de nós. Então aqui a gente tem que ir quebrando essas palavras, tá? Tudo isso que foi gerado, porque isso tende a se tornar realidade. Por quê? Porque é bíblico. Existem leis espirituais que foram colocadas por Deus, que se você conhecer ou não, você vai ser abençoado ou amaldiçoado, mesmo que você não conhecer. Amém? Meu Deus, estou indo longe aqui, eu preciso me segurar. Isso. Mateus 18:18. Tá? Tá chegando coisa do céu aqui, tem que transmitir. Mateus 18:18 diz que onde 2 ou 3 concordarem de algo na terra, será ligado nos céus. Quando tua mãe dizia para você, ô moleque infernal, enquanto era só ela falando, já tinha um peso, já tinha uma autoridade. O problema é quando são 2 ou 3 concordando. Sabe quem que é a segunda pessoa que começa a concordar? O próprio filho. Ele escuta tantas vezes a mãe falar, tu é um zero à esquerda, tu não presta para nada, tu não vai valer nada. Eu lembro de uma pessoa que falava assim para mim, quando eu for mais velho, eu vou estar na cadeira de roda e você não vai me ver, você não vai me encontrar. Ela falou tantas vezes aquilo que pegou. Eu estava vivendo aquilo, não vejo mais ela, porque ela ficou falando. Amém? As palavras têm poder. Quando a gente fica profetizando e a outra fica ouvindo, uma hora, é verdade, eu não presto para nada. Aí tudo que a pessoa vai empreender, ela tem medo, ela tem trauma, ela não vai, ela não acredita, ela não parte para cima. Ao primeiro e qualquer vestígio de obstáculo, ela já abandona. Então ela fica com vários projetos inacabados, ela fica com várias coisas que era para estar fluindo, tudo faltando pedaços, faltando términos, faltando força, faltando acreditar. Por quê? Porque ela teve o seu cérebro,
sabe, bombardeado pela mesma informação, e ela criou dentro do cérebro fortalezas, bloqueios, sofismas, resistências. E para ser quebrado isso, somente com uma quebra específica de alguém que sabe vir quebrar, de colocar através de PNL, programação neurolinguística, reprogramar o cérebro, amém? Para dizer que aquilo não é mais. Por isso é tão difícil ser tratado uma pessoa religiosa. Você pega uma pessoa religiosa, por exemplo, que ela foi doutrinada dizendo que ela só pode usar saia. Amém? Se um dia ela pôr calça, ela vai ficar se escondendo dos outros. Meu Deus, estou pecando. Ela foi ensinada que não podia usar calça. Amém? Ela pode pecar de saia e tudo, mas ela não pode pôr a calça. Porque se ela pôr a calça, ela foi doutrinada que vai dar problema. Amém? Tem pessoas, por exemplo, eu teve uma época da minha vida que eu passei muita dificuldade financeira. E aí eu entrava nos mercados e não podia comprar algumas coisas que eu gostava de comer, mas não podia. E aí o meu cérebro ficou bloqueado. Você não pode comprar aquele queijo vermelho, sabe aquele queijo prato? Pequeno, vermelho, custa uns 30 pila, 25 pila, não sei, na tua cidade. Na época eu passei por muita dificuldade, não podia comprar, mas passei dificuldade por um tempo, para aprendizado a respeito de fé e tal. Hoje eu entendo para que aquilo, mas, tá? Ontem eu falei dos 4 níveis de unção, você vai entender porque que Deus te priva e dificulta algumas coisas para você poder ajudar pessoas depois. Mas meu cérebro calcificou naquilo, aquele queijo só para os outros, para mim é caro. Tinha até que estava sobrando finança na mão e não comprava o queijo. Por quê? Porque tinha uma trava, um sofisma dentro da cabeça. Tem pessoas que pensam, homem não presta para nada, né? E acho que todos os homens não prestam para nada. Outros pensam isso das mulheres. Aí ele vai procurar cônjuge do mesmo sexo. Não, mesmo sexo não me fere, né? Mas o sexo oposto me fere. Tudo coisa que entrou na sua cabeça, tudo pode ser quebrado através do poder do Espírito Santo. Amém? Olha como é que é sério isso, né? Olha como é que é forte isso. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu nunca podia ter um carro de X valor. De repente eu quebrei aquilo e coloquei uma fotinha dentro da minha carteira do carro que eu queria. Ela estava por aqui, ela está ali. E 5 meses depois eu estava com o carro. Mas eu não tinha antes. Por quê? Porque eu tinha um bloqueio. Hoje eu como aquele queijo, sabe? Mas ainda tem resquícios, tem uma memória ainda. Eu não compro sempre, eu compro, mas sabe quando você não está bem sarado ainda? Sabe? As pessoas estão dando vários testemunhos aqui que eu me vejo no corpo de vocês. Também sou caluniado, minha família está me devendo a herança da minha mãe, não quer pagar. Coisa maior feia do mundo, sabe? Coisa maior triste, mas fazer o quê? Vou esperar, né? Eles se sensibilizarem, né? Amantes do dinheiro. Mas fazer o quê, né? 21 anos esperando, tá? Sei o que alguém está passando aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essas heranças genéticas, sabe? Esses bloqueios na alma, no espírito, esses traumas, tá? Esses problemas com vícios, com pornografia, com pecados de estimação, né, iniquidade, isso tudo pode ser vencido, tá? Apresentando para Deus um odre novo, que é uma mente nova, e deixar-se ser tratado pelo Espírito. Alguns tratam isso dizendo, abra o coração, abra a tua alma, porque você tem livre-arbítrio, então abra a tua alma para o Espírito entrar, para te retirar dessas regiões de cativeiro. Eu estou ficando especializado nesses mantos, porque o que eu estou lendo a respeito disso, e Deus me dando experiências salutares, experiências específicas, sabe? Então, é isso aí, né? Vamos tentar ajudar a sua vida e a minha vida através desses estudos. Não vão ser poucos, não. E você que é servo de Deus, serva de Deus, entende isso? Divulga esse vídeo aí já para quem você ama, ou dá um joinha, escreve alguma coisa só para o YouTube me validar. É tão difícil fazer obra já com tantos bloqueios, mas vamos lá.
Na perspectiva de Deus, a maldição é uma sentença de juízo dele, divino, tá? Sobre os pecadores, tá? É precisamente o oposto da bênção. Pensa no oposto. Por exemplo, Deus vai lá e liberou uma lei. Ó, se você for dizimista, você pode me pôr à prova, senão vou abrir os portões dos céus e derramar sobre você bênção tal que você não consiga guardar tudo. Pessoas vão ser abençoadas porque você não vai conseguir guardar tudo. Amém? Nós temos visto, vivido e pregado isso. Tá bem? Vamos passar para outra parte, né? As maldições, elas acontecem quando você quebra os mandamentos de Deus. Por exemplo, no dízimo. Tá? Eu vou ler daqui a pouco para você Deuteronômio 28, porque é muito específico. É muito reto o ensino. Tá? E também vou falar de Jonas no barco. Amém, Senhor. Também vou falar de Acã. Tá? As maldições, queridos, elas acontecem, elas são consequência da violação das leis de Deus. Tá? Então, se for procurar certinho, a pessoa violou. Ah, aconteceu um aborto lá atrás. Aí entrou a maldição, que diz na Bíblia que dura até 4 gerações. Heranças genéticas até 10 gerações. Olha que terrível. Não posso me aprofundar em muitas coisas. Tem coisas que você escuta eu falar que prova agora. Calma, não posso falar de todas as coisas aqui que nós estudamos, porque a live perde o caminho. Olha lá, ó, eu estou vivendo num tempo de humilhação. Vamos reverter isso aí, minha irmã Leninha, em nome de Jesus. Tá bom? Quando a maldição entra, querido, por algum lugar, por alguma brecha que for aberta, por alguma pessoa, em alguma data nessa vida, tá? Vai ter que ser feita uma regressão. Não estou falando em termos espírita, pelo amor de Deus. Hein? Uma regressão, vai ter que ser feito um mapeamento, a maneira mais bonita, de saber através do Espírito Santo como voltar até naquele ponto para consertar com palavras, ou com atitudes, ou com sacrifício, ou com intercessões, o que foi feito lá naquela data, para limpar todo o caminho até chegar na tua vida. Por exemplo, a minha avó estava muito enferma, em uma cama, e eu comecei a orar. Está aqui na minha agenda de intercessão. Comecei a orar, Senhor, descansa minha avó. Passou muitos anos muito mal. Está aqui, eu já até risquei, né? Porque já recebi. Aqui eu vou conquistando as coisas, né? Em oração. E minha avó não descansava no Senhor, não falecia. E dando trabalho para a família, várias irmãs cuidando dela, também pagando pessoas para cuidar, e medicamento de dia e de noite, e limpando ela vegetando, não falando nada com nada, e sofrendo, já com 91 anos. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Comecei a conversar com o Espírito Santo e ativei aquela chave violenta de Jeremias 33:3. Clama a mim e responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. E aí o Espírito Santo vem me trazer um mapeamento. Não na hora que você pede, eu pedi agora, responde logo aí, Espírito Santo. Não, mas o Espírito Santo prepara uma resposta. Tem 1000 maneiras de o Espírito Santo responder você. Porém, depois de um dia, 2, o Espírito Santo trouxe a minha memória. No aniversário da minha avó, de acho que 89 anos, tá? Juntou-se toda a família numa churrascaria, tá? Um primo que estava no exterior, fizeram uma imagem dele de tamanho real, uma fotografia num papelão, e colocou toda a família reunida e criaram um grupo, né? Vida longa à vovó, tá? Vovó rumo aos 90, vida longa para vovó. Todas as irmãs reunidas, que daí quando a avó era muito de idade, não tinha ninguém
que era autoridade sobre a vida dela, era a pessoa mais antiga na casa. Quem começa a se tornar autoridade sobre a vida da avó, que a Bíblia diz, tá? Aí começam a ser os filhos que cuidam dos pais. Amém? Não vou entrar nisso agora, mas a Bíblia diz. Aí o que acontece? Todas as filhas reunidas, tá? 4 filhas, com todos os netos, vão lá e profetizam que a vovó vai ter uma vida longa. O que aconteceu? Vovó não morre mais. Todos em uma só voz profetizaram vida longa para a vovó. Onde que nós acionamos no mundo espiritual? Mateus 18:18, onde 2 ou 3 concordarem de algo na terra, assim será ligado nos céus. Mais forte ainda se a família toda concordando de algo. Aí a avó não morria mais, aí tá todo mundo desesperado. Gente, a vovó vaiando, e tá malzona, e cai, machuca feio, faz cirurgia e coisa tal, dando maior trabalho. O Espírito Santo vai me levar em mapeamento. Onde tá o problema da avó? Todo mundo concordando que a vovó vai ter vida longa. Aí eu, sendo autoridade eclesiástica, chamei a filha mais velha, dentro da família, tá? Eu sou autoridade eclesiástica. Aí chamei a filha mais velha, minha tia mais velha, e falei, ó, é o seguinte, sei que a senhora também é cristã, por isso eu estou conversando isso com a senhora e não com todo mundo. Nem todo mundo sabe de tudo que nós vamos falar. E essa é uma tia que eu ajudei a ganhar para Jesus, né? Ela era de Deus durante muito, muito tempo, né? Em missa e tal, mas não tinha consciência nenhuma, era aquela pessoa ali que não lia a Bíblia, mas ia na igreja durante 40 anos. E eu chamei ela, expliquei, falou, é assim que funciona no mundo espiritual e tal, e tal, e tal. Se você me ajudar, a gente vai orar, vai quebrar isso na vida da vovó. E aí sim vai ser liberada a morte dela, senão ela vai ficar aí mais um monte de tempo. E vocês estão todas desesperadas, com tanto trabalho, vocês estão ficando mais velhas, com tanto trabalho e problema com a mãe do que tudo, né? Parece ser feio orar para uma pessoa falecer, mas precisamos dar descanso para ela. A morte para alguns é uma coisa terrível, para quem já está num nível elevado de espiritualidade, entende, é a volta para casa. A gente não pode ser milenário aqui, ter 150 anos, não. Deus já reteve isso aí, né? As pessoas chegavam até 1000 e poucos anos antes, Deus reteve e falou, não, vou diminuir para 10% disso, porque esse povo causa muito problema, né? Então Deus reduziu. Tem pessoas que tiveram arrebatamento de espírito e viram o céu, que não queriam voltar de jeito nenhum, todas. Eu li vários testemunhos, todas disseram que odiaram voltar aqui para a terra, né? Então tá. Então daí oramos, quebramos aquelas palavras, porque o Espírito Santo veio nos trazer a memória onde é que era o ponto âncora, tá? Ponto âncora não é bíblico, ponto âncora é um nome que eu inventei para você saber onde é que está pega a maldição, ou a palavra que reteve, ou o ato profético, ou o ato ilícito, o que foi feito, né? O momento âncora. E aí você ir lá atrás e falar, pai, eu quero agora orar por aquele momento, daquele jeito, naquela data, aquele povo ignorante não menosprezando ou falando mal, ignorante como está no dicionário, ignorante por falta de conhecimento bíblico, tá? Disse coisas que não deveria ter dito. Amém? E às vezes pessoas liberam a palavra para você e aquilo vem para ela, aquilo ela determina, tá? Ela libera decretos. E as pessoas que entram cobertura aqui no Comando Águia, a gente começa a liberar decreto, às vezes as pessoas começam a falar, apóstolo, que a gente dá testemunho, coisas começaram a fluir aqui assim, assado nessa área tal. Falei, decretos estão sendo liberados, nós estamos concordando. No mundo espiritual, pessoas vão colocando maldição sobre a tua vida, de repente vai quebra aquelas palavras de maldição, começa a colocar decreto. A gente faz isso todo em Yom Kippur, tá? Yom Kippur acho que vai ser dia 3 e 4 de setembro. Vamos ver aqui. Yom Kippur 2022. Não, 4 e 5 de outubro. Falei 3 e 4 de setembro. 4 e 5 de outubro, na terça e na quarta. Tá? No Yom Kippur é anulado todas as maldições, tá? Por isso que é o tempo de regressão. E aí é liberado 50, 60 decretos sobre a sua vida. E você tem aquele ano que você começa a prosperar, progredir, avançar,
Amém? Aí as pessoas vêm colocando maldição em cima de novo. Então, é igual ungir tua casa, né? É igual quebrar as palavras velhas, colocar novas. Quando você vai quebrando maldição com palavras, vai dando vontade de vomitar. Alguns vomitam, né? Porque aquilo está fluindo no mundo espiritual. Aquilo não está travado, não está parado. Olha, eu nem estava vendo aqui quem estava falando. Olha lá, ó, pessoa falando, ó, minha mãe fazia isso comigo, meu Deus, é isso aí, tá? Eu tive pessoas que fizeram isso aí comigo também, né? Mas eu vou orar com vocês, nós vamos quebrar isso aí tudo. Deixa eu ir mais um pouco aqui na palavra, porque eu tenho que falar coisas bem proféticas, coisas que é para você que está na live, tá? Você já compartilhou ou não? Pedi para você compartilhar, hein? Estou aqui dedicando minha vida para a sua, e é só você me ajudar a compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque todos os dias vai ter live, alguns dias vai ter 2. E algum dia, se faltar, vocês dão um desconto, que eu estou viajando em missão. Jonas, amém? Tem pessoas que estão tendo a sua vida, tá tudo indo bem, sabe? E a maldição entra através de uma pessoa. Jonas. Tem outros nomes aí na sua vida. Você não está desconfiado não de alguém que entrou na sua vida e depois que ele entrou, coisas começaram a acontecer, desgraças começaram a vir, o teu barco começou a afundar, tá? O missionário Renato, o Yom Kippur a gente faz aqui na base, para quem consegue vir para cá, e o pessoal que faz em casa acompanha tudo ao vivo. São 24 horas de transmissão ao vivo, tá? Que tem pessoas que não podem vir, tem outras que vêm, mas esse é o nosso 8º Yom Kippur, a gente nunca vai deixar de fazer. Onde eu estava? Jonas, tá? Tem pessoas que colocam dentro da sua empresa, dentro do seu ministério, dentro da sua família, pessoas que não eram para entrar, pessoas que não eram para estar com você. E aí o que acontece? Essas pessoas ocasionam muitos tipos de percas, de perdas, travamento de algumas áreas, entrada de maldições. É a mesma coisa que você dormir com a porta da sua casa e o portão aberto. Você abre para a entrada de todo tipo de ladrão, tá? E isso, traduzindo profeticamente, você abre para todo tipo de demônio, de desgraça, de perca, de problemas na tua casa. Talvez está tudo indo bem com os teus filhos, de repente entra uma amizade na vida de um filho que leva ele para drogadição, para prostituição, para um monte de coisas, tá? Então, queridos, tem pessoas que quando ela entra na tua casa, o Espírito Santo até dá um alerta, falou, cuidado com essa pessoa aí, não deixa entrar não. Teve pessoas que chegaram na minha vida aqui em Curitiba e falavam, tamo junto, eu vou membrar com vocês lá, hoje nem igreja tem aqui, né, mas na época, vou membrar com vocês lá. Eu falei, não vai não, mas por quê? Porque o Espírito Santo disse que não tem propósito, você tem um outro propósito, tem um outro caminho. A pessoa fica alarmada, mas aposta, quase que me expulsando, fala, pode escolher o nome que você quiser, não é falta de educação, e nem algo pessoal, é o Espírito Santo me dizendo que teu lugar não é aqui, aqui não vai fluir, não vai funcionar, aqui vai dar só problema, vai com Deus, vamos ter amizade, mas não colar junto, sabe? Igual Jonas entrou no barco daquela pessoa. O problema foi aquele dono do barco ter vendido o ticket para Jonas. Ele quase perdeu o barco com tudo. Ele jogou fora alimento, caixas de coisas, pertences, coisas valiosas. Sei lá quanto tempo aquele cara ia ter que trabalhar de novo para consertar tudo que ele perdeu naquele naufrágio. Por causa de quem? Por causa de um profeta desobediente. A desobediência atrai maldição. Tá? Amém, presbítero, Deus abençoe, pastor Manuel, em nome de Jesus, tá? Então o que acontece? Você trouxe uma pessoa para dentro e você não percebeu que foi através da vida dela que as coisas começaram a dar tudo errado. Por quê? Por causa da desobediência de um.
Você vai falar, mas é injusto, apóstolo, mas é por falta de espiritualidade, falta de feeling. O Espírito Santo até te avisou, mas você anda tão... Perdão chamar você, tá? Eu tô falando aqui de uma maneira geral para quem vai ver a live, né? Talvez você, por falta de conexão com Deus, permitiu que tal pessoa entrasse no teu grupo, na tua família, na tua casa. Tem gente que chama a gente para morar em casa e se lasca de verde e amarelo. Amém? Não tem como tirar aquela pessoa depois. E entra tudo quanto é tipo de desgraça. E junto com aquela pessoa entra demônios. Ah, não, apóstolo, eu não aceito isso porque eu ando santificado, minha esposa santificada, mas foi você, a autoridade da casa, que ou aluga a casa ou dono da casa, que permitiu aquela pessoa vir morar na casa. Aí aquela pessoa vê pornografia e por causa da atitude dela, demônios habitam na tua casa. Aí vem atacar tua filha, que não tinha nada a ver com isso, tua filha começa a gostar, por exemplo, de outra mulher, entra o lesbianismo. Mas por onde entrou, apóstolo? Porque você deu brecha. Ah, mas eu não sabia. E quem diz que não tem consequência para quem não sabia? Amém? A Bíblia fala de ignorância relativo à salvação. Não põe tudo num baldão não e começa a rodar, porque não funciona. Tem muito crente que ele pega um versículo isolado da Bíblia lá e põe aquilo e quer que funcione. E não é assim. Amém? Tem gente que pega lá um versículo falso de Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e dele nunca terei falta. E sai fazendo tudo, né? Não. O Senhor é meu pastor e dele eu nunca terei falta. E muda toda a tua história. É dele que você não vai ter falta, não é das coisas, tá? Eu já passei necessidade de muitas coisas. Hoje não, graças a Deus. Uma das coisas mais lindas dessa terra é você poder entrar no mercado e comprar aquilo que você quer comer. Para quem sentiu falta, sabe que é uma das coisas mais top que tem. Então eu amo ir no mercado. Amo, amo, amo. Eu chego lá, sabe? Eu não esbanjo não, conheço o preço das coisas, mas a gente traz as coisas boas para casa, porque a gente agradece a Deus e também semeia na vida de outros, porque isso é coisa boa. Amém? Mas voltando, quando você coloca, por exemplo, o cônjuge errado, tá? Você foi lá e viu uma pessoa e se agradou apenas... Você se agradou apenas do exterior, do físico. Olhou lá a mulher, olha que gostosona, né? Olha lá que mulher toda cheia de curva. Vou lá. Não orou, não jejuou, não pediu confirmação e estava casando com a prostituta, não sabia. Estou dando um exemplo aqui, hein? Tá? Seja no mínimo espiritual para você entender o que eu estou falando. A carga daquela prostituta, de cada pessoa que ela teve relação sem preservativo, tá? Parou parte do DNA daquele homem dentro do tutano dos ossos dela. Aí ela parou de ser prostituta, mas ela teve relação com 100 homens sem preservativo, tá? E a pessoa mesmo ejaculando nela, dentro dela, ela tem ali uma secreção, vocês sabem disso, estou falando de coisas bem adultas, tá? O que acontece? Aquela memória espiritual parou no tutano dessa mulher, amém? No tutano. Ela transgrediu a Deus, a palavra de Deus, todas as vezes que ela teve relação fora do casamento. Aquilo, olha lá, o Diogo já está dizendo, demônios são passados de uma pessoa para outra, relação sexual. Sim, mas eu nem cheguei na parte do demônio ainda, eu só estou falando da carga genética, tá? Vários fragmentos formam o DNA. Se não me engano, são 43 ou 43 cromossomos ou 46, né? Um negócio assim, faz tempo que eu fugi da escola. Mas são isso, tá? Então o que acontece? Quando essa mulher tiver um filho com essa pessoa que casou com ela, ela vai ter carga genética não só dessa pessoa que a fecundou, mas carga de todos os homens que ela teve relação no passado. Características de quem esse filho vai nascer? Amém? Características. E quem casou com aquela prostituta apenas por causa da aparência?
Quem que casou com aquela pessoa por causa da aparência? Foi você. De quem que é culpa? Sua. Quem pôs dentro da sua casa? Você. Aí foi lá diante de Deus, casou com uma prostituta. Tudo bem. Amém? Agora vem a carga espiritual. Com quantos demônios essa pessoa veio? Quando você teve relação com ela, você abriu uma porta para entrar toda aquela imundície dentro de você. Não entra só no seu corpo, entra em você e habita na tua casa. O que você vai fazer com a tua família? Agora eu vou tirar o caso da prostituta. Vamos colocar só que você casou com um homem, tá? Que teve aí, que transgrediu muito a palavra de Deus. Você vai atrair essa carga para dentro da sua casa. Aí a gente chama isso também de maldição. Foi você que abriu a porta. Foi você que atraiu. Fora as que o teu pai possa ter feito, o teu avô, o teu bisavô e o teu tataravô. Agora é você que está colocando coisas dentro de casa também. Então, queridos, o que eu estou querendo dizer para vocês é que é muito sério. Nós somos seres espirituais também. Você é alma, corpo e espírito. Você não pode só pensar no corpo. No corpo sai uma ferida aqui, tu vai lá, pega uma pomada e passa a pomada, né, um remédio, e tá tudo certo. Mas e aí pro teu espírito? Como é que você limpa isso? Se limpa com esse mapeamento espiritual pedido pelo Espírito Santo. Quando eu me converti ao Senhor Jesus numa cadeia nos Estados Unidos, o Espírito Santo, e somente o Espírito Santo, e nenhuma voz de homem, nenhuma. O Espírito Santo me chamou, logo que eu aceitei Jesus, e me disse assim: nós vamos gastar um tempo agora, lembrando de todos os seus pecados. E a nossa mente não consegue fazer isso. É impossível você lembrar de todos os seus pecados. Porém, o Espírito Santo foi me levando para os pecados mais recentes e foi indo para trás. Para os mais recentes, qualquer tipo de sacanagem, de coisa errada, de trapaça, de transgressão à palavra de Deus, né? Foi levando, e foi indo para trás e começou a regressão. Regressão é andar num tempo para trás. Os espíritos pegaram isso aí, mas isso é coisa do Espírito Santo, tá bem? Começou a pregar para trás e me lembrar de cada pecado. Não lembrou de todos, mas vamos dizer, o Espírito Santo ficou em torno de 2 horas, eu como em transe, com os olhos fechados. Acordado, mas com os olhos fechados, dentro de uma célula, visitando na mente cada pecado. Parece que o Espírito Santo pegou e foi indo, um mapeamento, e foi me levando, e eu fui pedindo perdão de tudo. Aí chegou no final, houve um grande esforço da parte do Espírito Santo e meu, né, eu tive que pensar junto, eu tive que gastar o tempo junto, não colocando méritos em mim, do Espírito, mas digo, houve um esforço do Espírito Santo e um esforço meu, de querer pedir perdão dessas coisas. E aí comecei a pedir perdão, e vai. A hora que terminou aquele momento, o Espírito Santo ainda disse assim: agora você ora pelos pecados que você não lembra mais, dos que nós não visitamos. E de todos os pecados pequenos, iniquidade, peça perdão. Para todas as pessoas que você magoou, certo ou errado. Eu falei, peraí, certo ou errado? Agora vem o motivo dessa live para você. Existe muito texto aqui para mim usar. De Jonas, de Acã, Deuteronômio 28, tá? Mas já para você chegar no top dos top. O Espírito Santo me levou no mapeamento antigo para me retirar muitas das maldições que estavam sobre a minha vida. Maldições são como emaranhados de cabos, de correntes, de cordas, de cipós que impedem você de destravar áreas da sua vida. São travas que foram feitas por demônios com base na palavra de Deus. Isso é que é o problema. Demônios também usam a palavra de Deus. Lúcifer usa a palavra de Deus. O reino espiritual é como um grande sistema jurídico. Deus colocou a palavra dele. Se você que é crente
transgride, os demônios que são os teus acusadores, vêm sobre você e falam assim: ei, foi você que transgrediu, vou te pegar agora. E diante de Deus fala: Deus, eu posso colocar essa maldição na vida desse homem. E Deus vai falar: infelizmente, contra a minha vontade, mas dentro da minha lei, você pode, ou Satanás, ou demônio que for. Por isso que o Senhor diz assim, ó: com maldição sois amaldiçoados, por causa da vossa própria transgressão. É você, por exemplo, que deixa de dar o dízimo. Aí depois as coisas não vão, você olha e fala: ai, Satanás, eu te repreendo. O Senhor olha e falou: querido, Satanás está usando o teu problema. E eu não estou falando isso para pedir nada para você, não. Eu estou aqui falando de maldição. Para Deus começar a abençoar a tua vida, tem que sair a maldição. E como começa a abençoar? Com conserto. Como é que eu conserto? Colocando minha vida dentro da palavra de Deus. O Espírito Santo não foi lá me levar lá atrás para lembrar de tudo, para consertar. Pai, eu estou arrependido daquilo, apaga por favor. A Bíblia diz que quando você se arrepende verdadeiramente, não é qualquer pedido de perdão que Deus aceita. Um engano seu. Deus só aceita os pedidos verdadeiros. A pessoa acaba de pecar e Deus me perdoa, amanhã está fazendo a mesma coisa. Isso é iniquidade. Amém? Não pense que Deus vai ficar te perdoando as mesmas coisas, tá? É você que tem que perdoar uma pessoa 70 vezes 7. Deus não. Deus vem com juízo. Deus vem com espada. Deus, ele é amor e fogo consumidor. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não quero me ludibriar, dizer: não, apóstolo, você não sabe o que você está falando. Amém? Se eu contar a história de Acã, a história de Jonas para você aqui, tu vai ficar abismado. Qual que foi o salário de Judas, que traiu Jesus? Foi mãozinha na cabeça? Ai, Judas, seu lindão. Nada, ele se enforcou, queridos. Tem pessoas que não entendem, sabe? Tem pessoas que não entendem. O salário tem um pecado. O pecado tem um salário, o salário tem um pecado. Me perdoe. Tá, tem muitas coisas chegando do céu aqui. Você tem que saber ler o céu e passar na horizontal. O profeta faz isso. O profeta, ele pega... Meu Deus, está me dando calor aqui. O profeta, ele pega aquilo que desce dos céus e ele transmite. Chega na vertical, libera na horizontal. E o Espírito Santo me levou. Tirou tudo, apóstolo? Não. Tinha coisas que meu pai fez. Teve coisas que meu avô fez. Teve gente na minha família que foi em centro espírita tomar passe. Eu estou quebrando tudo que o Espírito Santo me revela a respeito da minha família e passado. Sabe? Teve pessoas que foram idólatras. Teve pessoas que serviram o catolicismo 60 anos. Então tem gente que é todo lindo, né, por fora, e tão podre por dentro. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então isso desde líder. Tem gente que entra na igreja e não entende o coração do líder. Chega lá, tem um louvor legal, um joguinho de luz, umas cadeiras boas, uma salinha das crianças, é aqui que eu vou ficar. Perguntou para Deus. Às vezes o pecado o altar está todo em pecado. Talvez o teu líder nunca vai deixar você crescer. Porque ele vai te bloquear espiritualmente, como ele faz com todos os membros. E aí o que acontece? Aí você não consegue desenvolver os dons que Deus te deu, o chamado que Deus te deu, sabe? Você fica travado. E quem trava? A autoridade que você escolheu sobre a sua vida. A autoridade eclesiástica, sim, é. E para sair só pedindo a bênção. Eu sinto tremendamente a presença do Espírito Santo aqui, ó. Eu não sei se pega na câmera. Meu espírito está parecendo um monte de carocinho aqui, ó. E nós vamos fazer uma oração de quebra de maldição daqui a pouco. Nós vamos fazer em várias lives, né? Mas hoje nós já vamos começar. Amém. Eu tenho bastante texto aqui, mas eu preciso fazer isso agora, tá? Fecha os seus olhos, por favor. Já a gente vai no texto de novo.
Querido Espírito Santo de Deus, eu te peço nesse momento, ó Pai, traz a memória dos teus filhos, pessoas que passaram ou que estão na vida deles, Senhor. Papai, agindo, ó meu Pai, como portal para inimigos. Amém, Espírito Santo. O Espírito Santo manda eu te alertar, antes de mais nada, que você não vai agir de maneira imediatista, explosiva. Você vai orar o Espírito para ver como essa pessoa, como essa atitude que você tomou, como essa maldição entrou, como ela vai sair. O Espírito Santo é um Deus onipresente, ele está aí para você agora todinho para te trazer estratégias para a tua situação em particular. Nada de agir com grosseria e com imediatismo. Vamos agir com estratégias do trono de Deus. Vamos agir com inspiração do Espírito. Não precisa fazer correndo. Agora que você reconhece a entrada de algumas maldições na sua vida, o Espírito vai te dar caminho para você sair disso, ou para isso sair da sua casa. Ou talvez você tenha feito uma sociedade com alguém que não serve ao mesmo Deus. E a Bíblia diz: poderão andar dois juntos se não for de comum acordo? Ou talvez seja esse namorado, essa namorada que você arrumou. Ou talvez seja essa pessoa que entrou na sua casa, está vivendo de favor e as coisas estão indo de mal a pior. Mas, querido Espírito Santo de Deus, querido Espírito Santo da verdade, ele quer até um fundo, ele escolheu aqui para ele poder falar, para ele poder agir. Coisa do Espírito Santo, coisa maravilhosa. Vai ficar um pouquinho mais alto o fundo agora, tá? Querido Espírito Santo, mostra agora para essa pessoa, por mais que ela não queira acreditar, por mais que ela não queira enxergar, Senhor, que é por essa pessoa, ó meu Pai, que ela parou de prosperar, que ela não é mais feliz, ó Senhor, que ela não recebe mais, ó meu Pai, a tua presença na casa dela como antigamente era. Ela já não tem mais ligação com o querido Deus, Espírito Santo. Atrai, ó meu Pai, os teus anjos agora, meu Senhor, e mostra verdadeiramente, ó meu Pai, onde está, ó meu Deus, a lacuna, onde está, ó meu Deus, meu Pai, Papai, a brecha, Senhor, a qual foi aberta, meu Deus. Qual é a pessoa, qual é o objeto nessa casa, qual é a peça de roupa, o tapete, a toalha, o enfeite, ó meu Pai, o alimento que foi consagrado. Papai, libera agora, ó Senhor, revelação em alto nível, para que essas pessoas possam verdadeiramente entender, ó meu Deus, o que entrou na casa delas, que deve ser destruído, que deve ser anulado, que deve ser cambiado, mudado. Papai, transforma toda maldição em bênção. Papai, eu vou citar a tua palavra agora, em Deuteronômio 28, Senhor. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que hoje te dou, o Senhor, o teu Deus, te exaltará acima de todas as nações da terra. Aleluia, Senhor. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Agora é decreto, começa a dizer: eu recebo, eu tomo posse, é para mim, para minha casa, para minha vida, para minha família, nos meus negócios.
e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirem a voz do teu Deus. Nós estamos orando para você ouvir o Espírito Santo, orando para o Espírito Santo te mostrar qual que é a pessoa, qual que é o objeto, qual foi o tempo, qual foi a época, e todas as bênçãos virão sobre ti. Será bendito na cidade, no campo, teus filhos, o fruto da tua terra, do teu trabalho, os teus animais, a cria das tuas vacas e ovelhas. Deus está falando com aquilo que você mexe, com a tua profissão, traduzindo isso aqui. O teu cesto e tua amassadeira. Deus está falando da tua despensa, da tua geladeira, da tua conta bancária, onde você armazena os teus bens. Aqui diz, bendito vai ser você quando entrar, bendito também vai ser quando sair. Você vai ser abençoado por todos os lugares onde você for. O Senhor teu Deus, o Senhor entregará diante de ti todos os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho eles virão contra ti, mas por 7 eles terão que fugir. E o Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, e tudo aquilo que você puser a mão será abençoado na terra que o Senhor Deus te der. Olha o favor de Deus que tem aqui, queridos. E o Senhor te confirmará para si mesmo como povo santo, como tem jurado, quando você guardar os mandamentos do Senhor teu Deus e andar nos seus caminhos. Então agora já vou continuar. É tempo de colocar a casa em ordem. É tempo de fazer com que as coisas fluam da maneira correta. Amém? Pedir perdão e colocar as coisas no lugar. Pedir perdão e alinhar todas as coisas. Não adianta pedir perdão e voltar a abrir brecha para o inimigo tocar. Sabe, apóstolo, eu não consigo ser dizimista. É o dia que você pedir perdão para Deus, falar com o Espírito Santo, me perdoe, Senhor, mas a partir de hoje eu sou. E a partir de hoje eu vou desfrutar das bênçãos da obediência. Os crentes mais espirituais não deixam passar nenhum das ordens de Deus, mas andam nos seus estatutos. Todas essas bênçãos de Deuteronômio 28, elas são condicionais. Olha o mistério aqui, ó. E será que, se ouvirdes a voz de Deus, se ouvir e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. É uma condicional essa palavrinha se. Se sim, acontecem as bênçãos, se não, acontecem as maldições. Muito bem-vindos. Aracapiastudecominaia. O Espírito Santo já trouxe Deuteronômio 28 para você ouvir a voz do Senhor. Se o Espírito Santo trouxer qualquer coisa para você aí, contato direto com Ele, faça isso, peça perdão daquilo, conserta aquilo outro, vai e tal. O que vai acontecer? Você vai ter uma vida alinhada, a prosperidade virá, porque aquilo que está errado lhe será revelado, e em lugar daquilo que estava errado vai ser colocado certo. E a tua transgressão, o teu pecado, tua iniquidade, tua falta, o teu andar fora do centro da vontade do Senhor será apagado e a tua casa será abençoada. Se eu continuar aqui, ó, o Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros e tudo que você puser a mão será abençoado na terra que o Senhor Deus te dará. E o Senhor te confirmará para si. Deus falando dele, vai confirmar para ele como povo santo, eleito, como tem jurado, quando você guardar os mandamentos do teu Deus e andarem nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Que forte isso! O Senhor te dará abundância de bens. Olha aqui, está falando de riqueza. Você anda certinho com Deus, coloca as coisas em paz, e o Senhor te dará abundância de riquezas. Tá? Vai abençoar os teus filhos, o fruto dos teus animais, o fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou, teus pais te dar. Ó Deus, em outra geração, para trazer bênção sobre a sua vida de novo. Não é isso que nós estamos falando? Aqui está falando que Deus
vai abençoar o teu solo sobre a terra que o Senhor jurou teus pais dar para você. O Senhor te abrirá do seu bom tesouro, o céu, para dar chuva na tua terra no seu tempo, para abençoar todas as obras das suas mãos. E você vai emprestar muitas nações, mas não vai tomar emprestado. Queridos, a palavra de Deus é para a gente tomar posse, é para a gente viver. Amém? Amém? Eu vou estar fazendo essas lives aqui para você prosperar. Eu fiz uma aliança com Deus aqui. Pai, o Senhor me ensinou tantas coisas e eu vou passar para as pessoas. Tá? Então que elas sejam abençoadas, que elas divulguem, Pai, que elas usem a palavra de Deus, tá? São chaves. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima, não por baixo, se, ó outra palavra condicional aqui, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, para os guardar e cumprir. Não adianta conhecer a palavra de Deus, tá? Você tem que conhecer e pôr em prática. Amém? E o Senhor, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses, deuses com letra minúscula, tá? E será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje eu te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições. Eu não queria nem ler a parte B do texto, mas eu tenho que ler. Eu estou em Deuteronômio 28 agora no 15, no 16, perdão. Olha que terrível, queridos, é a palavra de Deus, ela não volta para trás vazia. A palavra de Deus é como a chuva que desce dos céus, como a neve que desce dos céus. Ela não volta para trás sem produzir o seu efeito, sem trazer vida, sem trazer abundância, tá? O que diz aqui no 15? Olha que terrível, no 16. Maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito teu cesto, tua amassadeira. Olha porque as coisas começam a dar mal. Você começa a desobedecer, pessoas que andam com você começam a desobedecer, você que é o dono do barco, você que é o dono da casa, você que é o dono da empresa, você que é o dirigente da igreja, né? O anjo da igreja, aí as coisas começam a ir mal. Por quê? Você colocou um satanista no altar. Ah, mas eu nem tenho aqui na igreja, apóstolo. Talvez você ache que não, tá? Ah, talvez você delegou a autoridade para algum servo do mal ou para alguém que está em pecado. Ou teu louvor parou de abrir os céus porque tem pessoas em pecado. Ou talvez você está em pecado, sabe? Ou talvez você está transgredindo a palavra de Deus, até com tradições. Aí ferrou, hein? Você está sendo muito religioso, é pecado também. Você está colocando tradições humanas e anulando a palavra de Deus, tá? Eu sei que eu fui longe demais agora com essa última fala, mas vão ouvindo o que eu vou falando. Chegar uma hora você vai, meu Deus, né? Que ele falou, já ouvi uma vez, tá? Tá, queridos? Nem vou falar o resto. O Senhor mandará sobre ti maldição, a confusão, a derrota, em tudo que puserem as mãos. Então tá indo errado suas coisas, é porque tem maldição envolvida. Tá bem? Tem coisa errada envolvida. Às vezes aqui na base acontece alguma coisa, eu tenho que tomar atitudes para voltar a ter a normalidade. Amém. O Espírito Santo quer que eu pare com esse texto agora e vou citar para você um texto que você vai ficar de boca aberta, vai servir para a tua vida durante muito tempo, tá? E agora é a hora de desligar até o fundinho aqui. Escuta. Josué 7. Olha que paulada essa palavra. Paulada mesmo. Isso aqui é uma palavra muito, muito, muito alta. Josué 7. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Consagrada é para Deus, filho. Tá? Foram lá mexer com as coisas consagradas. Tá? Acã apossou-se de alguma delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Ei, tem uma chave gigante aqui. Por que a ira do Senhor acendeu contra Israel se quem mexeu nas coisas consagradas foi Acã que se apossou delas. Os israelitas foram infiéis, mas o culpado foi Acã. Uma pessoa.
vem estragar todo o resto. Tá? E sucedeu que Josué enviou homens para Jericó, né? Para espionar, os homens subiram, espionaram. Quando voltaram para Josué, disseram assim: ó, não é preciso, Josué, você mandar um monte de gente, o exército inteiro contra Ai. Ai é o nome do exército contrário, tá? Do rei. Envia apenas 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não precisa cansar o exército todo, não, pois eles são poucos. Olha aqui que vai falar da tua vida exatamente, hein? Tá? Aí tá. Aí cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga. Olha só, vieram 3 mil homens e o exército contrário puseram eles para correr. Amém? Preste bem atenção aqui. Tá? Mas os homens de Ai puseram em fuga, chegando a matar 36 homens. Eles perseguiram os israelitas de um lugar e o feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Talvez seja aí a tua equipe que está desanimada por causa de alguma coisa, devido a Deus estar irado com alguma situação na tua casa, no teu ministério, na tua família, na tua empresa, tá? Tem gente, por exemplo, que é crente, tem lá um estabelecimento, vende cigarro, vende cerveja. Não. Tu não tem que ser um agente de Satanás, não. São coisas consagradas ao inimigo. Tu tem que banir essas coisas daí. Deixa de vender cerveja e cigarro, vende o resto. Compreende que eu estou dando um exemplo banal aqui? Tá? Tranquilo? Vamos lá. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou o rosto em terra, prostrou-se o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo a cabeça com cinza, e permaneceu ali até a tarde. Então Josué foi reclamar com Deus. Quantas vezes já foi reclamar com Deus? Escuta isso. Ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Tá? E o Senhor disse para Josué: levante-se, olha aqui o conserto para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para a minha vida, para tudo. Tá aqui agora, ó, entre linhas, revelado para você, aleluia. Tá? Pega lá. O Senhor disse para Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto dos teus bens. Quem está perecendo? Só Jonas? Não, o barco inteiro. Quem está perecendo? Só Acã? Não, o exército de Israel inteiro. Israel inteiro está perecendo. Por quê? Por causa do pecado de um que catou as coisas escondidas, escondeu lá no meio dos tesouros de quem? Do rei. O que acontece aqui? Eles violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles roubaram essas coisas e colocaram junto dos teus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos seus inimigos. Meu Deus, tá tocando aqui. Não liga pra mim não, essas horas. Meu Deus, não sei nem como é que desliga. Tá? Pera aí, queridos. Cauê! Tem umas 15 pessoas querendo conversar com você aqui no computador. Faz favor. E estão me ligando, inclusive. Escreve aí pra mim, voltamos, me ajuda? Eles já estão vendo você ouvindo. Não, olha lá, vamos orar pra voltar. É que é travado. Tem delay. Aleluia, aleluia. Voltamos, aleluia. Voltamos. Olá. Aleluia. Voltamos, aleluia. Voltamos. Tem duas lá. Alô. Voltou, pastor Ivan? Aleluia. Inimigo trabalhando forte aqui, meu Deus. Meu Deus. Voltou?
Voltamos. Fala pra tua mãe aí o que tá acontecendo. Já falou ou não? Fala pra ela que eu tô online pra ela parar de ligar. Amém? Puxa, eu tava pegando fogo aqui, ainda tô. Posso voltar? Amém? Amém. Aleluia. Vamos lá. Olha só, queridos, eu ia falar uma coisa tão forte para vocês agora, que o Espírito Santo até mandou eu mudar aqui, ó. Por isso os israelitas, por isso os brasileiros, por isso você, por isso eu, não conseguimos vender mais, não conseguimos avançar mais, tá? Porque se tornamos merecedores da destruição. Eu vou ler o texto para você e como traz para nós. Ó, por isso os israelitas não conseguiram resistir aos inimigos e morreram 36 homens. Fogem deles porque se tornaram merecedores da destruição. Queridos, tem maldição que é merecida por causa das nossas atitudes. Eu não estou querendo aqui trazer culpa sobre nós, estou querendo trazer solução. Você está me entendendo? Então, olha só. Não estarei mais com vocês, o Senhor está dizendo. Se, outra condicional, não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Então, a gente tem que retirar do nosso meio. Se é atitudes de pessoas, tem que ter um arrependimento verdadeiro e não qualquer um. Por isso tem que se esforçar para pedir perdão daquilo, lembrar, gastar tempo com isso, pedir para Deus retirar toda a maldição hereditária, tudo aquilo que veio de parentes, vai ter que ir embora em nome de Jesus, para que você possa prosperar, crescer, avançar, tá? Concluir os teus propósitos. Aqui diz, não estarei mais com vocês, tá? O que Deus diz aqui depois? Vá, santifique o povo. O que é santificar? Não é tornar pronto para propósito divino. Santo quer dizer tornar pronto ou puro para propósitos divinos, né? Então vai, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã. Porque assim diz o Senhor ao concerto. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Amém? Quer dizer, tem que jogar fora, tá? Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. Ó, você se apresentando para Deus através do Espírito Santo, pedindo para Ele, né, conserto. Tá terrível, ó, o poder de Deus aqui, tá? Cada tribo, uma de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que pode ser a sua família, tá? O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com coisas consagradas será queimado no fogo. Quem fica dizendo que Deus é só amor, 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 lembra-se que o Velho Testamento faz parte de todo o resto. Tá bem? E que o Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tem coisas que Deus não tolera, tem coisas que Deus não suporta. Olha qual foi o salário de Judas, para você que está pensando assim, mas nós estamos no Novo Testamento. Qual foi o salário de Judas? Morte. Então, pare de ouvir esse povo que diz que, tenta retirar o Antigo Testamento do Novo. Tá? Saiba pensar em analisar cada coisa na sua hora. Aquele que for pego com coisas consagradas será queimado com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, José mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família. Aí ele foi fazendo isso com as outras filhas, tá? Então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada.
E Acã respondeu, olha aqui, queridos, o problema que você vai trazer para a tua vida agora, a solução. É verdade que eu pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, Babilônia, vocês sabem o que é, tá bem? O oposto das coisas de Deus. 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu os cobicei e me apossei deles. Então estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com prata por baixo. Retiraram-nos na tenda e levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então José, junto com o povo de Israel, levou a Acã, que era bisneto de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos, olha o problema aqui, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que era dele, ao vale de Acor. E disse Josué, por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou. Depois apedrejou também os seus bens e tudo que era seu e queimou. E ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Tá? Então em arqueologia bíblica você consegue ver esse monte em foto lá no Google. Amém? Procurar arqueologia bíblica, monte de Acã, de pedras, vocês vão ver lá o monte do sacrifício. Então o Senhor se afastou com o fogo da sua ira, por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. E as coisas de Israel voltaram a ser abençoadas, Israel voltou a vencer as suas batalhas. Você está entendendo que o Espírito Santo que habita em você e agora testifica que isso aqui é para hoje, está lá no Velho Testamento? Tá? Isso aqui é para agora. Coisas que você colocou na tua vida, pessoas que você por coração bom deixou entrar, coisas consagradas que você comeu porque a pessoa que te entregou fez uma carinha de anjo e você não consagrou a Deus, objetos que você colocou dentro da sua casa. Veio uma pessoa que uma vez colocou um chofar em cima do altar. Quando eu bati o olho no chofar, o Espírito Santo falou, queima. Eu falei, mas queima um chofar, tem tanta gente querendo, eu gosto tanto. Queima agora esse chofar aí. Esse chofar veio aqui para que o ministério da apóstola seja trancado e seja passado para aquela pessoa. Eu falei, meu Deus. Aí a pouco a apóstola sentiu um cheiro de queimado. Ela falou, estão fazendo alguma coisa na churrasqueira, está com um cheiro esquisito de queimado. Eu falei, é um chifre que tem lá. Falou, que chifre? Eu falei, o chifre estava lá no altar. Falou, meu Deus, fulano me deu esse chifre aí, fulano, né? E falou, o Espírito Santo tinha já me dito que tinha coisa errada, que era para destruir. Falou, mas a gente podia ter vendido. Eu falei, não podia ter vendido. Coisas consagradas só podem ser destruídas. Não podem ser vendidas. Talvez pessoas entraram na sua vida e faz anos, e você não se atentou, você até sentiu um malzinho assim. Eu lembro quando você comprou umas galinhas compridas, elas eram umas galinhas de pano, sabe, para enfeitar a cozinha, e elas tinham uns 50 centímetros, 60 centímetros cada um, e elas ficavam sentadas na prateleira assim, com as pernas para baixo. Quando eu olhei, o Espírito Santo falou, é consagrado, pode queimar. E passei para a cozinha, não queimei. Falei, Danilo Célio, se dá um rolo, nós tínhamos comprado em outro país. Falei, ainda mais comprando em outro país. Era pouco eu passei de novo, o Espírito Santo falou, é consagrado. Falei, meu Deus. E um vestido de noiva também, que tinha lá em casa, lá, que foi emprestado não sei de quem, e era consagrado para arrebentar o nosso casamento. A terceira vez que eu vi, vestido de noiva, valeu uma fortuna, foi pro fogo junto com galinha, com tudo. Quando chegou no céu, cadê? Falou, já queimei, já foi. A mulher queria o vestido de volta ali um tempo, queria acho que R$2.000 no vestido. Falei, filho, te dou outro vestido. Não te dou igual esse preço que você está querendo ir, não, que você está querendo me sacanear, mas te dou um vestido usado, pode procurar. A pessoa procurou, eu tive que dar o vestido, mas maldição na minha casa não ficou. Amém? Tem pessoas que dão coisas para você e amigos, viu? Bate no teu ombro. Tá? E estão trazendo maldição para sua casa. Gente, eu fiquei mole. Sério mesmo, eu tô molinho aqui. Tá? Tô mole mesmo. Desceu unção e disse que a unção nos embriaga. Amém? Vou ver se eu consigo fazer outra live mais à noite para vocês. Tá bem? Mas antes de terminar a live,
que eu fiquei mole, acho que é hora de zarpar. Eu creio que foi útil para a sua vida, né? Compartilha aí essa live, escreve alguma coisa aí. Vocês são meus convidados para subir o monte comigo dia 27 desse mês, e dia 28 e 29 tem treinamento aqui. Custa R$300 com alimentação, com banho, com tudo, então é baratinho para você vir. Vem, sobe o monte conosco que eu vou fazer para vocês a transferência de uma autoridade que Deus tem falado comigo, que é a autoridade para você poder usar os anjos que acompanham você, tá bem? Usar no bom sentido, ministração, tá? Como a gente tem feito. Então, quem puder vir, vem. Ô, Leninha, você está com o ministério travado, tá esperando o quê, filha? Você é uma mulher de fé, pega e vem para cá, nós estamos em Curitiba, tá? As inscrições estão tanto no nosso zap quanto no www.comandoaguia.com.br. Aqui tem camas para as mulheres separadas dos homens, tudo certinho. Então é só você vir. Você que está com o ministério travado, vida travada, vem que eu quero orar de um por um para vocês e a sua vida vai mudar em nome de Jesus. Amém? Eu vou fazer mais lives sobre quebra de maldição. As próximas serão sobre isso. Eu tenho muita coisa para falar ainda, mas por hoje é só. Amém? Que eu quero comprar um pedaço de carne e vou assar. Amém? Porque nem tudo que é queimado é ruim, né? Eu vou lá, vou assar a carne para os meus filhos, que hoje a aposta está lá em Maringá, com os pastores, com outra pastora, pastor Elaine, pastor Silvio, pastor Guilherme, e eu vou assar a carne para os meus pequenos. Tá bem? Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Quem nunca fez um curso nosso, procura lá no www.comandoaguia.com.br. Quem abençoa a gente com qualquer valor, beijo no seu coração. Declaro e decreto, multiplicado 1000 vezes mais em nome de Jesus. Deus abençoe a todos aí, vários amigos aí, amigas. Tchau, tchau. Deus abençoe.